Davi nasceu em Belém, na família de Jessé, um homem simples da tribo de Judá. Desde jovem, ele demonstrou grande coragem e habilidade com o uso de um estilingue, defendendo as ovelhas de predadores como leões e ursos. Porém, a grande virada na sua vida aconteceu quando o profeta Samuel foi enviado por Deus para ungir um novo rei para Israel, pois Saul, o atual rei, havia desobedecido a Deus. Deus escolheu Davi, que era o mais jovem de seus irmãos, e o ungiu com óleo, dizendo que ele seria o próximo rei de Israel. Davi não teve um caminho fácil para a realeza. Ele continuou a cuidar das ovelhas, sem saber que a sua unção representava o início de uma jornada que o levaria a um confronto com o rei Saul, que começava a perder o favor de Deus. Davi foi chamado para tocar a harpa no palácio real, quando a melancolia e a ira tomavam conta de Saul. O talento de Davi como músico foi notado, e ele se tornou um conselheiro musical de Saul, embora esse fosse um relacionamento tenso, pois Deus estava já escolhendo outro para ocupar o trono. O primeiro grande teste de Davi veio quando o gigante filisteu Golias desafiou o exército de Israel. O medo tomou conta dos soldados, incluindo o próprio rei Saul. Mas Davi, ainda jovem e imaturo, acreditava que poderia derrotar o gigante em nome do Deus de Israel. Com apenas uma funda e 5 pedras lisas, Davi enfrentou Golias, desferindo um golpe fatal na testa do gigante. Esse ato de fé e coragem fez com que Davi fosse aclamado por todo Israel e a popularidade dele cresceu rapidamente. Após a vitória sobre Golias, Davi começou a se destacar como um herói de guerra, sendo colocado à frente do exército de Israel. Seu sucesso nas batalhas e sua habilidade como líder militar o tornaram um alvo de inveja e medo por parte de Saul, que sentia o trono ameaçado. Saul tentou matar Davi várias vezes, jogando uma lança contra ele. Mas Davi, em sua sabedoria e temor a Deus, escapou, não retaliando contra o rei, mas fugindo para salvar sua vida. Durante esse período de fuga, Davi reuniu um grupo de seguidores, leais que se tornaram conhecidos como os Valentes de Davi. Ele se escondeu em cavernas e lugares isolados, sendo perseguido por Saul, que ainda desejava matá-lo. Mesmo assim, Davi manteve um comportamento exemplar, poupando a vida de Saul em várias ocasiões, quando teve a chance de matá-lo, mas escolheu não fazê-lo, pois respeitava a unção de Deus sobre Saul. Davi acreditava que era Deus quem deveria decidir quando Saul deveria cair. Após a morte de Saul e de seu filho Jonatas, que era grande amigo de Davi, o trono foi finalmente aberto para Davi. Ele foi ungido rei de Judá e reinou em Hebrom por 7 anos, antes de se tornar rei de toda Israel. Davi então estabeleceu Jerusalém como a capital do reino e trouxe a Arca da Aliança para a cidade, fazendo dela o centro espiritual e político de Israel. Ele também procurou expandir seu território, derrotando os inimigos de Israel, como os filisteus, moabitas e amonitas. Mas a vida de Davi não foi marcada apenas por vitórias. Ele cometeu sérios erros que impactaram profundamente sua vida e seu reinado. O pecado de Davi com Batseba, esposa de Urias, foi um dos momentos mais sombrios de sua vida. Davi se apaixonou por Batseba e, depois de cometer adultério com ela, tentou encobrir seu pecado ordenando a morte de Urias, seu marido, que era um dos seus soldados leais. Isso trouxe grande angústia para Davi, pois ele foi confrontado pelo profeta Natã, que o acusou de pecado e o alertou sobre as consequências de sua desobediência. O arrependimento de Davi foi sincero, e ele escreveu o Salmo 51, um dos mais profundos textos de arrependimento e súplica por perdão na Bíblia. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51, 10. Davi enfrentou as consequências de seu pecado, incluindo a morte do filho que ele teve com Batseba, mas Deus o perdoou, e Davi continuou a ser o rei de Israel, embora as feridas de seu pecado nunca desaparecessem completamente. Apesar dos seus erros, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Seu reinado foi marcado por uma profunda busca pela presença de Deus. Ele desejava construir um templo para Deus, mas Deus disse a Davi que ele não seria o responsável por essa tarefa,
pois havia derramado sangue em muitas batalhas. No entanto, Deus fez uma aliança com Davi, prometendo-lhe que sua descendência continuaria no trono de Israel para sempre. A grandeza de Davi também se reflete em sua habilidade como poeta e músico. Ele escreveu muitos dos salmos, que expressam a profundidade de sua experiência com Deus, suas alegrias, tristezas, ansiedades e esperanças. Os salmos de Davi são a alma da adoração israelita e continuam a ser uma parte central do culto cristão até hoje. Com o tempo, Davi enfrentou mais revoltas dentro de sua própria família. O filho Absalão se rebelou contra ele, buscando tomar o trono. A rebelião de Absalão foi uma das maiores provas de fé de Davi, pois ele teve que fugir de Jerusalém para salvar sua vida. No entanto, Davi mostrou grande compaixão e tristeza pela morte de seu filho, exclamando: Absalão, meu filho, Absalão! Quem me dera que eu morresse por ti, Absalão, meu filho, meu filho! 1 Samuel 18:33. Após a morte de Absalão, o reino de Davi foi restaurado, mas as cicatrizes de sua vida pessoal e os conflitos familiares permaneceram. No entanto, ele manteve sua posição como rei de Israel, e Deus continuou a usar Davi para cumprir os propósitos divinos. A paz foi restaurada, e Davi consolidou ainda mais a força e a prosperidade do reino. Ao envelhecer, Davi preparou seu filho Salomão para assumir o trono. Ele confiou a Salomão as instruções para a construção do templo de Deus, sabendo que sua missão estava chegando ao fim. Antes de sua morte, Davi fez uma oração de bênção para seu filho e o exortou a seguir os caminhos de Deus com um coração íntegro. Quando Davi morreu, ele foi enterrado com honra em Jerusalém e Salomão assumiu o trono. A história de Davi, um homem de grandes vitórias, mas também de grandes falhas, continua a ser um exemplo de fé, arrependimento e a eterna fidelidade de Deus. Ele foi um homem segundo o coração de Deus, não porque fosse perfeito, mas porque buscava sinceramente agradar a Deus e se arrepender de seus pecados. O legado de Davi não se limita à sua vida e reinado. Ele se tornou uma figura central na genealogia de Jesus Cristo, sendo chamado de o Filho de Davi. O Messias prometido, Jesus, veio da linhagem de Davi, e isso se cumpre na promessa feita a Davi de que seu trono seria estabelecido para sempre. A história de Davi é uma história de coragem, fé, pecado e redenção. Ele foi um homem que enfrentou adversidades, lidou com falhas pessoais e familiares e, ainda assim, foi usado por Deus para realizar grandes feitos. Seu reinado, sua poesia e seus salmos continuam a inspirar pessoas ao redor do mundo, e sua vida é um testemunho do amor incondicional de Deus por seus servos, apesar de suas falhas. A história de Davi não termina apenas com sua morte e o legado que deixou a seu filho Salomão. O impacto de sua vida foi profundo e duradouro, não apenas para o reino de Israel, mas também para o futuro da humanidade, especialmente no contexto da vinda do Messias prometido. Vamos continuar com mais detalhes e considerações sobre o legado de Davi. Apesar de todas as vitórias e glórias alcançadas em sua vida, Davi também teve seu caráter forjado nos momentos de angústia, desespero e sofrimento. Ele nunca foi isento de falhas, mas sua capacidade de se arrepender sinceramente e buscar a restauração com Deus foi um testemunho de sua fé. Ele era um homem vulnerável, mas com um coração sincero diante de Deus. Davi, ao longo de seu reinado, fez grandes reformas no reino, tanto no aspecto militar quanto no social e religioso. Sua unificação das tribos de Israel e a centralização da adoração em Jerusalém foram marcos importantes. Jerusalém se tornou não apenas a capital política de Israel, mas também o centro espiritual, com a Arca da Aliança sendo trazida para a cidade. Esse evento simbolizou a aliança de Deus com o povo de Israel e marcou o início de um novo tempo para a nação. Em relação ao templo, embora Davi não tenha sido o responsável pela sua construção, ele dedicou muito de sua energia e recursos para prepará-lo. Ele reuniu materiais preciosos como ouro, prata e pedras preciosas, e fez um plano detalhado para o templo, para que seu filho Salomão
pudesse edificá-lo de acordo com a vontade de Deus. Deus, por meio do profeta Natã, havia revelado a Davi que ele não seria o construtor, mas que seu filho Salomão o faria. Mesmo assim, Davi se alegrou em poder contribuir para a obra de Deus, e sua disposição para planejar e fornecer para o templo reflete seu profundo amor e reverência por Deus. Além disso, Davi era um homem profundamente espiritual. Sua vida de oração, seus cânticos e os salmos que ele escreveu revelam sua intimidade com Deus. Ele tinha uma relação pessoal com o Criador, sendo um exemplo de como um ser humano pode, através da adoração e da oração, se aproximar de Deus, expressando suas dores, alegrias, medos e esperanças. Alguns dos salmos mais poderosos, como o Salmo 23, "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", revelam a confiança inabalável de Davi em Deus, mesmo em momentos de grande dificuldade. A morte de Davi não foi apenas a perda de um grande rei, mas a partida de um homem que, com todos os seus erros e acertos, foi um exemplo de fé inabalável e arrependimento sincero. Quando ele morreu, foi enterrado com honra em Jerusalém, e o povo lamentou profundamente a perda de um rei, que em muitos aspectos se tornou uma figura central da história de Israel.